E aí, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer um exemplo bem simples para a gente entender o que significa taxas relacionadas, ok? E para isso eu desenhei esse quadrado aqui. E imagine que esse quadrado seja uma placa de metal de lado L, ok? E esse metal, pessoal, essa placa de metal, ela está num ambiente muito quente, ok? E a gente sabe, com o nosso conhecimento de física, né, nosso conhecimento avançado de física, que o metal, quando está submetido ao calor, ele acaba se dilatando. E é isso que está acontecendo com esse metal, com essa placa de metal. E eu coloquei aqui uma relação entre o lado e o tempo, pois o lado do quadrado ele vai estar relacionado com o tempo, né? Ele vai depender do tempo, porque quanto mais tempo essa placa tiver recebendo calor, mais dilatada ela vai estar. E eu coloquei a fórmula seguinte, a relação do lado com o tempo vai ser de t ao quadrado mais 1. Então, quanto maior o tempo, maior vai ser o lado desse quadrado. E a gente sabe também que a área do quadrado nada mais é que L ao quadrado. Isso aqui sabemos desde da quinta série, ok? Então, a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Beleza, então vocês percebam que a gente pode encontrar a área do quadrado, tá? Com relação ao lado. E o lado do quadrado está variando com relação ao tempo. Então, se eu quisesse, no caso, encontrar a área do quadrado em relação ao tempo, será que eu poderia fazer isso? E é aí que entra a conhecida função composta, tá ok? Então, a área, ela depende do lado, mas o lado depende do tempo. Então, primeiro vai ter, de acordo com o tempo, vamos ter o valor do lado, para aí sim encontrarmos a área no determinado tempo, ok? Então, como é que a gente pode encontrar a área em relação ao tempo? Então, vocês devem concordar comigo que a área do quadrado em relação ao tempo vai ser igual ao seguinte, ó. Primeiro a gente calcula o tempo, que é, aliás, o lado, certo? Que é dado por essa fórmula aqui. Depois que a gente calcular o lado, aí sim vamos ter que elevar ao quadrado para encontrar a área. Ou seja, depois que calcularmos o lado desse quadrado, vamos ter que elevar ao quadrado. E aqui está a função da área com relação ao tempo. Tá ok? Só que quando a gente trabalha com taxas relacionadas, a gente está trabalhando com taxas de variação. Vocês concordam comigo que a taxa de variação do lado com relação ao tempo nada mais é que dl é a variação do lado com a variação do tempo. Isso aqui nada mais é que a derivada do lado em função do tempo. E aqui vamos ter 2t. Assim como a derivada da área com relação ao lado, e eu vou trazer mais um pouco para cá, a derivada da área com relação à variação do lado, né? A variação da área com a variação do lado, nada mais é que a derivada da área em função de L. Isso aqui nada mais é que 2L. Beleza, pessoal? Então, como é que eu poderia encontrar então a variação da área com relação ao tempo? E é aí que entra a regra da cadeia, porque a gente está trabalhando agora com a função composta, né? Se vocês dão uma olhadinha lá na regra da cadeia, a gente pode utilizar dois métodos aqui, tá? A gente quer encontrar a variação da área com relação ao tempo, pois a gente tem a variação do lado com relação ao tempo e tem a variação da área com relação ao lado. Só que a gente quer encontrar a variação da área com relação ao tempo, diretamente com o tempo. Dado o tempo, a gente sabe a área, ok? Então, qual é a variação da área com relação ao tempo? Pela regra da cadeia, pessoal, isso aqui você vê em livro de cálculo, a variação da área com relação ao tempo nada mais é a variação da área com relação ao lado, multiplicado pela variação do lado pela variação do tempo, que é exatamente isso que a gente encontrou aqui, tá? É o produto da derivada da área com relação ao lado, multiplicado, né, pela derivada do lado em função do tempo. Então, a derivada da área em função do tempo vai ser igual à derivada da área em função de L, que é 2L, multiplicado pela derivada de L em função de T, que é 2T. Então, temos aqui 2L, aliás, 4LT, né? Então, 2 por 2 é 4, 4LT. Só que L é igual a T ao quadrado mais 1. Então, vamos ficar aqui só em função de T. Ó. Então, vamos ter 4 multiplicado por T ao quadrado mais 1, multiplicado pelo tempo. Então, aqui está a derivada, né? A variação da área em função do tempo. Beleza? Só que a gente também poderia utilizar aquela ideia que a gente tinha, que a gente fez, né? Aquele processo que a gente fez nas aulas de
regra da cadeia, que eu tinha feito com vocês uma videoaula sobre isso. Primeiro, a gente pode pegar a função do qual a área está relacionada com o tempo e derivar isso aqui, vai ser a mesma coisa, tá ok? Esses processos são similares, é a mesma coisa. Então, a gente poderia fazer o seguinte, quando a gente estipula aqui, né, a gente coloca t para um valor para t, qual é a função que vai mudar primeiro? Vai ser essa função de dentro, né? Seria o lado do quadrado. Então, vamos derivar essa função e multiplicar pela derivada da função de fora. Então, a derivada da área aqui, em função do tempo, vai ser igual a derivada de toda a função. Então, 2 vezes 1 é 2, multiplicado por t ao quadrado mais 1. Isso aqui multiplicado pela derivada da função dentro. E a função que está dentro aqui nada mais é que 2t. Então, a derivada da função em função do tempo, a derivada da área em função do tempo, nada mais é que 4, podemos até organizar aqui, 4t multiplicado por t ao quadrado mais 1. Ok? É a mesma coisa. Então, vocês observem que agora a gente pode encontrar a área, né, a variação da área com relação ao tempo. Não precisa calcular primeiro, saber o valor do lado para jogar aqui e aí sim encontrar o valor da área, né? Essa equação aqui a gente pode fazer em função do tempo direto. Como também podemos encontrar a taxa de variação da área com relação ao tempo também, não precisando mais do lado, né, do valor, precisar exatamente do lado do quadrado, né? Encontrar o lado do quadrado para depois encontrar a taxa de variação da área. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia, tá, de taxas relacionadas. Nas próximas aulas eu vou trazer exemplos, né, mais comuns que envolvem taxas relacionadas. Beleza? Então, muito obrigado e até mais.